Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de mito. E bom, hoje eu tenho uma co-host diferente aqui hoje. Bom, eu fiz um comunicado em alguns episódios atrás, né? Faz quantos dias, amor? Você acha que é melhor por data? 2 semanas. 2 semanas, 14 dias que eu estou namorando a Thaís. E é a primeira vez que ela tá participando aqui do podcast comigo, como co-host, né? E ela veio de uma forma aqui totalmente inédita aqui pra gente, né? Felizmente o Gabriel e o Giovanni não puderam estar aqui presente. Então eu apresento para vocês a Thaís. Olá, boa noite. Agradeço a oportunidade, o espaço e é isso. Bom podcast para todos nós. Bom, estou recebendo uma podcaster também no nosso podcast. Ela que tem um podcast muito bacana, muito legal. Maria Mulheres Invisíveis, um nome bem curioso. Estou recebendo aqui ela que não é uma Maria, o nome dela é Carol. Fala aí, Carol, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês e contando um pouco sobre o meu projeto. E é com isso que eu vou começar o nosso bate-papo. Fala pra gente como é que surgiu esse podcast e por que esse nome? Então, a minha ideia, esse é um projeto do meu TCC, né? Eu estou me formando em jornalismo, então a gente tinha que fazer um produto. Podia ser um podcast, podia ser uma entrevista, podia ser uma grande reportagem, e eu decidi trabalhar com podcast, havia feito os outros podcasts, e me identifiquei muito com o formato. Porque é um formato muito dinâmico, né? Você consegue conversar com as pessoas, a pessoa que tá ouvindo consegue ouvir fazendo outras coisas, então eu acho que é uma coisa muito dinâmica e a pessoa ia ter mais pessoas para verem, para ouvir e se identificar. Então surgiu o tema. Eu sempre, na minha vida inteira, assim, eu tive curiosidade em ouvir histórias de pessoas, e de alguma forma tentar fazer a diferença no mundo com isso, sabe? Então, no meu quinto ou sexto semestre, acho que foi o sexto da faculdade, eu fui conversar com a professora que é até minha orientadora do TCC e falei, viu, eu quero entrar dentro de um presídio e quero entrevistar as mulheres de lá para saber o que aconteceu, por que elas foram para lá. A minha professora meio assustada e falou, não, calma aí, é uma ideia meio louca, você tem que ter calma, porque não é uma coisa tão simples assim. Mas se você quiser, eu acho que é uma ideia legal, você podia, adaptar, colocar, pra não usar o nome delas, coloca Maria e relacionada com o que ela foi presa, né, com o que aconteceu com ela. Por exemplo, Maria das Dores, Maria do Socorro, alguma coisa assim. E eu gostei muito da ideia. Mas eu falei com a minha mãe, eu quero entrar no presídio. Minha mãe falou, não, sem chance, meu Deus, muito perigoso. Daí comecei a pesquisar e vi realmente que era muito perigoso, não tinha condições. Daí eu falei, mas esse negócio Maria ficou na minha cabeça, o que eu vou fazer? Daí peguei e tive a ideia desse. Então, qual que é a ideia? Pegar mulheres que fazem a diferença no mundo, mas que não ganharam devido reconhecimento por isso ainda. Por exemplo, eu tenho 4 entrevistadas, né? Todas elas têm projetos que, de alguma forma, elas fazem a diferença, ajudam outras pessoas, ajudam outras mulheres, ajudam os animais, mas ainda, falta um incentivo, falta mais pessoas ajudarem, falta mais pessoas participarem, entendeu? Então serve como uma inspiração para ajudar elas e também para mais pessoas tentarem fazer a diferença no mundo, entendeu? Daí a ideia do Marias foi isso, porque Marias é um nome popular e eu gostei da ideia da dinâmica aí do Marias, daí eu peguei Maria e coloquei Maria pra todas. Eu acho que é basicamente isso. A tua abertura achei bem legal do teu podcast, achei assim, que é uma abertura bem bacana, bem comovente, e é realmente muito legal, assim, essa tua ideia. Eu achei que você pegou, assim, um tema bem bacana de fazer podcast, de trazer mulheres que não têm o devido reconhecimento, mas que têm ideias bacanas, lidam ali com diversas situações, né, e eu achei isso extraordinário. Bom, eu vou abrir agora para perguntas. Amor, gostaria de fazer uma pergunta para nossa convidada? Sim, gostaria. Pelo que eu percebi ali, a tua missão, digamos, com esse projeto do podcast foi dar voz a mulheres, né? E eu gostaria de saber se, em relação a você, que seria a entrevistadora, você sofreu algum tipo de preconceito ou algum tipo de, quando duvidaram da tua capacidade,
Você sofreu algum tipo de situação assim? Eu acho que assim, a gente como mulher, a gente acaba sempre sofrendo, né? A gente fala o que a gente quer fazer e acaba sempre, mas você tem certeza? Mas só que será que você vai conseguir? Até jornalismo, assim, quando eu falei pra algumas pessoas que eu queria fazer, eles falavam, nossa, mas você não vai ter vergonha? Nossa, mas você acha que você vai conseguir fazer uma coisa dessa? Eu acho que diariamente, assim, não só mulheres, mas como todo mundo, a gente acaba sendo desafiado, né, a tentar mostrar o nosso melhor. Coisas que a gente nem devia também, né, ser desafiado, que é a nossa vida e a gente sabe da nossa capacidade, mas eu vejo que, tipo, é um combate diário, né? É uma coisa que se tem que viver diariamente, vamos dizer assim. Tá certo, acho que é um sentimento que todas nós compartilhamos, né? É algo que a gente não tem que provar, mas existe aquela cobrança. Sim, exatamente. E me diga uma coisa, como é que assim, como é que foi pra você começar a gravar podcast? Como é que foi pra você fazer as entrevistas? Você ficou nervosa no começo? Como é que foi isso? Então, assim, a minha faculdade, né, a gente fez isso, 4 anos de jornalismo, então a gente fez isso praticamente os 4 anos, conversando com as pessoas. Eu até falo que no meu primeiro semestre da faculdade me deram um caderninho e falaram, viu, você tem 20 minutos para conseguir uma matéria. Então, eu uma pessoa que, tipo, nunca tinha feito uma matéria na vida, então, assim, é um desafio, né? Mas eu acho que a gente vai perdendo, com o tempo a gente vai perdendo, assim, um pouco da timidez, do nervosismo, sabe? Até a apresentação de trabalho, no final, assim, se apresenta e tá super tranquila, super de boa, nem... E eu acho que, sei lá, é tudo um avanço, assim, né? Mas, tipo, eu acho que por ser podcast também, eu acho que foi uma coisa muito tranquila, sabe? Eu consegui conversar com todas elas, tipo, numa tranquilidade, assim. Foi realmente uma conversa. Porque tanto que os episódios têm que ter 20 minutos, que foi o que eu editei, né? E as conversas duravam 1h30, porque realmente era uma conversa assim, uma se abria com a outra e rolava assim de uma forma tão natural, sabe? Que às vezes você até esquecia que tava gravando, que tava ali na frente de uma câmera. Eu acho que é meio natural, assim. Que bacana, legal. Eu confesso assim que no começo, quando eu e o Gabriel, a gente começou, Gabriel, primeiramente eu e o Giovanni, depois o Gabriel, ele acabou entrando no meio do caminho, mas a gente teve muita dificuldade no começo para entrevistar, para achar convidado também, porque no começo era só eu e o Gabriel, então eu e o Giovanni, melhor dizendo, né? Então a gente trocava ideia sobre um assunto, sobre uma série, um filme. E quando a gente decidiu trazer o nosso primeiro convidado, que foi o Will, que é um amigo nosso, sobre investimento, a gente ficou assim, tal, vai ser legal. Aí eu falei pra ele, vamos tentar todo episódio trazer alguém diferente pra conversar? Ele falou, vamos. E aí a gente começou a conversar e tal, né? Trocar uma ideia e tudo mais. E foi bem bacana, assim, a ideia, né? Foi bem bacana o bate-papo, assim, a gente acabou se descobrindo com isso. E a gente foi melhorando a nossa qualidade, porque como nós somos em três, às vezes tem aquela mania de um querer falar em cima do outro. Sim. A gente foi se policiando em relação a isso, a gente começou a fazer pauta, dependendo do convidado, entender um pouco mais do convidado. Isso se tornou bem frequente com a gente. É uma coisa que você vai acostumando com o tempo, né? E que nem você falou ali, com o tempo vocês foram se adaptando um com o outro. E eu acho até incrível esse negócio, tipo, de ter mais pessoas. Eu acho que se torna uma coisa mais dinâmica, sabe? Que é melhor, eu acho. Mas na minha opção não tinha, era só eu. Então eu tive que me virar ali no que eu conseguia. Mas eu acho que é muito legal essa ideia de ter mais pessoas pra conversar, no caso, né? Que como falam, né? Uma mente, duas pessoas melhor que uma só, né? Sim. O que acontece muitas vezes, muitas vezes no podcast, é que às vezes a gente começa a conversar com o convidado, principalmente eu que sou host. Então aqui a gente tem os hosts e a Thaís, por exemplo, que é a co-host hoje, né? Então o host, muitas vezes, ele é o cara que joga as perguntas na mesa e tem que fazer a conversa girar. Nem sempre isso é fácil. Depende do convidado, se torna às vezes muito difícil. Eu lembro uma vez que a gente trouxe um rapaz do rap e ele era muito travado pra conversar, sabe? Como tem um convidado aqui que você dá o microfone pra ele e fala uma hora sem parar. E assim, aí você dá a corda pro cara e o cara fala ali e você vai deixando tocar o barco, a conversa, né? E esse menino do rap, eu lembro que chegou um ponto que eu tive que conversar com o Giovanni porque eu não tinha mais o que extrair dele, sabe? A gente não conseguia ter uma conversa com ele, porque dava pra ver que ele tava travado, que ninguém nunca perguntou aquilo pra ele, e ele tava assim, todo
exaustivo ali e tal, tenso. Então, o host, ele tem essa função. O host é mais, assim, o cara que tá ali pra bater o papo, né, pra conversar. Mas é muito legal, assim, ver o poder que o podcast ganha. E você consome muito podcast, Carol? Eu costumo ouvir bastante, às vezes, quando você tá ali lavando a louça, né? Tá lavando a louça, limpando a casa, coloca assim e fica ouvindo. Eu acho que, tipo, é uma forma de você consumir e você conseguir fazendo outras coisas junto. Que nem eu falei, o formato dele é muito bom por causa disso. Você não precisa ter 100% da atenção, você consegue fazer outras coisas ouvindo ele. Eu acho que é por isso que ele tem se tornado uma plataforma, não, né? Um formato tão famoso, assim, tem ligado tantas pessoas, né? Sim, sim, é muito legal acompanhar os podcasts, assim, eu vejo que o podcast, quando você escuta outros podcasts, ele te dá uma abertura muito maior para você entender, às vezes, algumas ideias, isso é muito legal. E eu gostaria de saber de você, amor, eu sei que você gosta de ouvir podcast, o que você tá ouvindo no momento? Bom, eu sou muito da parte criminal, né? Carol, não se assuste. Ai, mas eu adoro Mas também. eu sou do time assim que gosta dos crimes reais, né? Então, eu gosto muito do canal do Beto Ribeiro, né? Que ele faz os podcasts, ele com aquela perícia da Rosângela, né? Que atuou no caso Nardoni, daí é uns podcasts assim que duram umas 3 horas. E eu sou que nem a Carol, eu coloco quando eu tô lavando louça, quando eu tô me arrumando pra ir pro trabalho, ou tenho que fazer alguma atividade, eu coloco pra escutar. E outro que eu gosto bastante é o Inteligência Limitada. Eu esqueci o nome do rapaz que faz lá, mas eu acho ele super simpático, consegue trazer diversas personalidades ali. E, eu gosto bastante de podcast. É legal, assim, que você não precisa ficar assistindo, né? Sim. Você consegue fazer ali tua atividade, só fica escutando. Eu gosto bastante. O nome do host é o Vilela. Ah, verdade. Verdade. Tem Vilela. Esse podcast é muito legal, ele faz alguns debates bem bacanas ali, né? Teve alguns debates épicos no podcast, né? O Vilela é bem interessante. Eu já fiz curso de podcast, de edição, assim, eu gosto bastante da parte de edição, eu gosto muito dos podcasts em áudio, Jovem Nerd, do próprio podcast que eu escutava quando era mais novo, que eu cheguei a editar e me apaixonar, que foi o Mundo Spam, né? Que é um podcast também de cultura nerd, porque o podcast antigamente, a gente tinha que colocar ele num site, pagar uma hospedagem num site, a pessoa tinha que baixar o episódio para ele poder ouvir, né? Hoje em dia ficou muito mais fácil com o Spotify, ouvir podcast, enfim, era um processo bem mais complicado postar podcast antigamente. E me diga uma coisa, onde que você faz faculdade, Carol? Falando um pouco sobre o podcast ali que você falou, eu acho que é porque ele tá ganhando muita fama, sabe? No começo não era muita pessoa que consumia, agora eu acho que por causa da nossa rotina de vida, por ser uma rotina de vida muito agitada, a pessoa fica, entre ver, quem sabe, um jornal e eu ouvir um podcast sobre notícias, eu vou ouvir um podcast, porque eu consigo ouvir podcast indo pro trabalho, eu consigo ouvir podcast, sei lá, enquanto tô arrumando alguma coisa. Então, eu acho que é por isso que as plataformas foram se adaptando também para se tornar mais acessível para as pessoas, né? Então, eu acho que é por causa disso, assim, que eu acho que se tornou mais acessível, né? O mundo está em constante evolução, então eu acho que a gente acaba evoluindo junto, né? Com certeza, com certeza. Então, a gente tá evoluindo muito e o podcast, acho que ele ganha essa repercussão porque ele é um conteúdo que, assim, é você mesmo, né? Não é igual um vídeo do YouTube que você tem que fazer roteiro e gravar. É muito mais fácil um podcast, né? Sim, exatamente. Respondendo a tua pergunta, eu tô fazendo faculdade na Universidade de Turti. E como é que foi essa faculdade de jornalismo? Você tá gostando? Como é que foi a experiência para você na Tuiuti? Você gostou de fazer a faculdade? Recomenda? Então, assim, eu comecei fazendo na Unisul, lá em Florianópolis, eu morava lá. E daí a pandemia foi em 2019, né? 2019 ou 2020? Eu não lembro agora, acho que foi 2020, né? Eu não me lembro. 2020, 2019, Isso, ainda tava tudo normal. Então foi 2020 que eu entrei pra faculdade. Daí eu comecei a fazer na Unisul e eu tinha conseguido uma bolsa 100%. Daí eu falei, não, vou fazer aqui e tal. E daí eu fui 15 dias pra faculdade, estourou a pandemia. E daí aquele caos, né? O que nós vamos fazer? E daí a gente pegou e ficou online. Daí eu fiquei só fazendo matéria de casa, cobrindo a pandemia, era uma matéria por semana sobre a pandemia, não aguentava mais falar de pandemia. Era tudo em volta daquilo, né? E daí eu fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, tudo online pelo Unisul. Isso foi 2020, 2021, 2022,
tava voltando, né? Porque já tinha baixado, as pessoas estavam se vacinando, falaram, vamos começar a voltar com máscara, lógico, com a proteção necessária, mas vamos começar a voltar. Só que eu moro na Lapa. Eu não moro em Curitiba. Da Lapa pra Curitiba dá 1 hora, e daí 1 hora e pouquinho, por aí. Então, assim, ficou a questão, o que que nós vamos fazer? Porque eu não... eu me mudei pra Lapa nesse meio tempo da pandemia. Eu esqueci de comentar isso. Então, eu me mudei pra Lapa. E eu tava morando na Lapa e a faculdade voltou. Minha faculdade em Florianópolis. Eu falei, e agora? Daí, a minha mãe falou, não tem como a gente pegar e você se mudar pra lá. Porque nós não temos como se manter. Porque a pandemia era uma situação bem difícil, né? Tava todo mundo, assim, apertado na grana. E eu falei, bom, e o que que nós vamos fazer aqui, então? Minha mãe, então, vai ter que achar uma faculdade em Curitiba, porque na Lapa não tem. É só online. E online não era uma coisa que eu queria, porque eu acho que o jornalismo você tem que ter uma experiência, tipo, você tem que viver aquilo ali, sabe? E daí eu não queria, por mais que eu tivesse feito online, eu queria presenciar, vamos dizer assim, realmente, como é que era a faculdade, né? E daí foi onde surgiu a Tuiuti, eu gostei, pesquisei sobre a faculdade e, tipo, falei, não, vai ser essa, então. E daí peguei, alugamos não, né? Eu fiz a mensalidade ali com uma van, pra ir todo dia com a van e voltar. Então, agora nesse semestre, mais tranquilo, mas, tipo, o semestre passado, ia todos os dias pra Curitiba e voltava. Cara, eu, assim, amei a faculdade, sabe? O lugar deles é muito bom, os professores são muito bons, a dinâmica deles é muito boa. É tudo muito legal, muito legal. Eles realmente ensinam você a viver com a prática. Eles não vão lá e falam, olha, isso aqui é um rádio, como é que funciona o rádio? Não, você vai pegar e você vai fazer um rádio. Você tem que ver como é que funciona o rádio. Então, eu acho que isso é a melhor parte, assim. Os professores incentivam muita gente a querer aprender isso, sabe? Então, eu vejo, assim, depois né, todos o meu tempo ali, eu fiquei 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, eu acho, ali na Tuiuti, e eu vejo, assim, que, tipo, foi 2 anos incríveis, eu aprendi muita coisa e muita coisa na prática, eu acho que isso é essencial, né? Então, eu vou apresentar meu TCC na segunda, e eu tô indo apresentar meu TCC, assim, com uma experiência, tipo, eu vivi realmente tudo que eu tinha que viver na faculdade, na questão do aprendizado, sabe? Eu acho que tudo que tinha que eu aprender mesmo, eu aprendi. Eu saí de lá muito satisfeita. A Tuiuti realmente é muito boa nessa questão. A única parte que eu não gosto é ter que ir pra faculdade, porque é 2 horas pra chegar na faculdade. Isso me cansa, entendeu? Mas fora isso. Eu imagino assim que não foi fácil pra você, né? Mas eu fico feliz ao ouvir isso, né? Dessa questão do jornalismo, porque é uma questão assim, eu queria ter feito faculdade de jornalismo. Eu não sei se te contei isso, amor, já dessa história. Contou sim, e eu falo pra você fazer, né? Pra realização pessoal tua. Claro, com certeza. É que o que eu faço hoje de jornalismo é exatamente isso que eu tô fazendo, entrevistar pessoas, né, dessa forma bem maluca que eu faço. Mas na época era 2015, né, eu tava no terceirão, estudava num colégio, não sei se você conhece, o colégio Top Gun aqui em São José dos Pinhais, já ouviu falar? Não, eu conheço. Estudei junto com o Tom Cruise, é uma maravilha. E aí, bom, eu queria fazer jornalismo, né? Só que na época tinha só em Curitiba, não tinha na Federal, né? E aí, né, meu pai, não, tem que escolher algum curso, né, que dê mais dinheiro, que um curso que, assim, não é que não dê mais dinheiro, mas que dê mais um retorno, uma coisa ligada no seu meio aqui com o restaurante. E eu acabei optando por administração, né? No começo tal, eu fiquei meio assim, vou tentar federal. Aí tentei e não consegui. Aí fiz na FAI e passei. Aí eu fiquei com aquela coisa assim, porque a FAI aqui de São José não é igual uma Tuiuti, uma PUC, uma Positivo, é a FAI. Tem 3 cursos no campus ali, né? A FAI, tipo, todo mundo conhece todo mundo naquela faculdade. Literalmente, assim, todo mundo conhece todo mundo. Aí o que é aquela coisa, pô, você queria só em Curitiba, né? Aquela galera, aquele prédio lindo da Federal, assim e tal. Pô, vou aqui nesse negócio aqui, E eu me surpreendi com o curso de administração. É muito legal, muito bacana. E eu sou, assim, mais pra frente, voltar a estudar jornalismo. Sou apaixonado pela comunicação. Tô assistindo uma série agora, não sei se a Carol já assistiu, mas assistam The Morning Show. Já assistiu essa série, Clara? Já. É incrível essa série. É maravilhosa. É muito boa essa série. Os amantes de televisão é muito legal. É uma série que mostra assim, a comunicação de uma outra forma, nos pré-bastidores, e mostra como a informação gira e como a informação pode acabar também com a informação. A gente tem que lidar ali no começo da série
com o cara que assediou uma mulher no trabalho, e aí vazou toda aquela informação, né? E ele já vinha fazendo isso, e aí ele é derrubado, mas assim, a cultura ainda continua dentro da empresa, então é muito interessante de ver como que é essa série, ela tem, assim, e tudo mais, né? Eu acho muito legal, muito bacana. Eu me identifico muito com como é que é o nome da segunda, agora me fugiu o nome da personagem, mas a que é promovida pra ser âncora, eu me identifico muito com a personagem, acho ela bem bacana, ela é toda bocuda, assim, e tal, é bem meu estilo, e eu acho bem legal essa série. E eu acho, assim, que o jornalismo é um curso bem bacana, assim, eu acho muito interessante, o pessoal tem o dom de se comunicar. Eu só tenho um pouco de receio de tremer um pouco na frente das câmeras, assim, né? Eu já tive canal no YouTube, mas eu tenho um pouco de receio. Pegando direito. Tremer assim na frente das câmeras. Olá, tudo bem? Então eu tenho um pouco de receio, assim, sabe? Mas confesso que o podcast me ajudou a quebrar um pouco isso, né? Sendo que a gente já trouxe convidados aqui políticos, a gente já trouxe campeão brasileiro de sinuca, narradores. É muito bacana. A gente já tá a imagem. Com certeza a gente vai bater esse ano, acredito que a gente bata 150 episódios. Mas a minha namorada é apaixonada pelo Celso Russomano. O que você acha do Celso Russomano, Carol? Cara, assim, a minha avó, ela ficou com a gente aqui, ela teve um problema de saúde, ela ficou com a gente aqui esse mês, sabe? E eu já tinha visto uns vídeos dele, assim, na internet, tinha visto bastantes vídeos, só que eu confesso que eu não vejo muita televisão, eu acompanho mais notícias online, sabe? Ou pelo Globoplay, Twitter. O Twitter hoje tem muitas notícias também, então é meio que ao vivo, assim. E ela ficou aqui e a gente acabou tendo que ver muita Record. Cara, eu achei ele um máximo, entendeu? A minha mãe falava, ó, tá passando ele. Eu já ia correndo ver, porque, gente, que homem. Cara, ele chega assim, ele impõe assim, ele fala, opa, tudo bom? Ó. Ele é sensacional, eu adorei. A Thaís até escreveu aqui dizendo que que ela não é tão fã assim, mas, amor, você gosta assim do Celso Russomano? Oh, meu Deus. Eu não tô apaixonada pelo Celso Russomano. Não, você é assim. Você é. Não. Eu só... Não, é que nem eu falei. Eu acho que hoje o tipo de programa dele é um caso de família. Ele sabe que o que gera audiência é gritaria, polêmica. Ah, vou chamar a polícia, chama a polícia. Todo episódio é isso. Né? Muito humano. Ó, os que eu anotei, tá? Celso Mussumano, Celso Ursomanco, Celso Patumanco, Celso Cacamano. Mas eu acho legal o serviço que ele presta para a população. Ele se polarizou o termo. Código de Defesa do Consumidor. Ninguém conhece o Código de Defesa do Consumidor antes dele. Então tem seu valor também. E é importante, né? Porque até eu tava vendo ali, tem muita coisa que ele mostra assim, ó, você tem direito. Eu não sabia que eu tinha direito. E eu ficava tipo, caramba, eu tenho direito, então. Sim. Eu tava vendo um episódio esses dias que passou, até não sei se vocês viram, que foi uma mulher que foi reclamar que ela tinha pago o carro e daí eles clonaram o WhatsApp do vendedor e ela pagou pra pessoa que clonou, vamos dizer assim, sabe? E ela pagou, acho que foi 14 mil reais. E daí, só que eles não avisaram ela que tinham clonado. Então, e daí o Celso Russomano foi lá, vocês não avisaram, então vocês vão ter que dar o carro pra ela, não sei o quê, não sei o quê. E quando ele tava falando com o pessoal da loja, tipo, ele tava encerrando assim, apareceu, eu também tenho problema com a loja. Apareceu mais 2 mulheres falando que tinha problema com a loja. Então ele resolveu 3 problemas num episódio só. Eu achei sensacional. Eu falei, o cara é muito homem, mesmo. Você viu só como não sou só eu que gosto desse assunto humano? Eu sou mais fã do Jacan. Meus pais são donos de restaurante, né? Então a gente gosta do Jacan, né? O pesadelo de cozinha, ali, né? Que ele chega, isso aqui é micro-onda. Eu gosto bastante do Jacan, né? Então assistimos o Pesadelo de Cozinha, a gente gosta bastante, né, dos programas, assim, e muitas das minhas coisas que estão, assim, da comunicação, ela me ajudou muito no trabalho, né? Porque tanto eu quanto a Thaís, a gente trabalha com a comunicação, a gente usa a comunicação porque a gente trabalha com pessoas, né? Então a gente tem que lidar com pessoas e a gente tem que se comunicar bem para dar a melhor informação possível, explicar para o cliente. Então a comunicação, ela tá em tudo, né? Eu vejo que as pessoas que não conseguem se comunicar bem, geralmente, elas sofrem com algum tipo de questão na vida e tudo mais, ou geralmente são muito fechadas.
eu realmente era muito fechado, a gente tinha que fazer terapia lá atrás com relação a isso, né? E eu gosto de um tagarela chato pra caramba, mas eu vejo assim que é muito legal. Eu acho incrível a área da comunicação. Eu acho que fiz algumas palestras na época de faculdade. Em administração tinha muita palestra sobre oratória, né? Então levavam lá um coach da vida lá, olha, que vem comprar meu curso. Não é. Não nesse sentido, mas que né? Tinha uns que era assim também, mas tinha um senhorzinho uma vez que deu uma palestra oratória que eu fiquei encantado com o jeito dele falar, assim. Eu falei, nossa, eu achei incrível. E eu acho muito bacana. Oi, pode falar. Não, pode continuar, daí eu... Eu acho incrível, assim, a área da comunicação é uma área que me fascina cada vez mais. Eu acho, assim, que a comunicação que você falou ali é fundamental para qualquer área, né? Para qualquer coisa, assim. Em qualquer emprego que você vá. Eu vejo, assim, muito o meu namorado. Ele mudou de área agora, ele tá trabalhando no compras da empresa. E daí, às vezes, ele vem assim, ó, amor, ele vem com umas perguntas pra mim, assim, tipo, amor, eu pensei nisso, daquilo. Eu falei, por que você não fala pro teu chefe? Mas não sei o que. Eu falei, fale. Ele não vai saber se você não falar. Mas como é que eu falo? Daí eu monto um textinho, às vezes, como é que ele tem que falar, o que ele tem que fazer e não sei o quê. E é muito isso, tá? A pessoa se forma em comunicação, é fato. Vira e mexe, aparece viu? Confira esse texto aqui pra mim, viu? Faça um texto aqui pra mim. Eu fico tipo, gente, eu sou um dicionário agora. Pô, isso aí é bacana, assim, de ver toda essa questão, assim, é muito interessante. Mas voltando a falar de podcast, eu queria saber de você, quais que são aí os próximos episódios que vão estrear no Marias? Então, agora eu quero apresentar esse TCC, né? Pra mim me aliviar disso antes, porque fica uma pressão, assim, hoje eu descobri que vai ser segunda, e daí já caiu aquela pressão sobre meus ombros, sabe? Você já fica assim, ó, meu Deus do céu, será que vai dar tudo certo? Então, agora meu foco é apresentar. Depois que apresentar, eu quero ver se eu procuro mais mulheres, né? Ainda não tenho nenhuma específica, porque realmente meu foco tá sendo apresentar o TCC, então eu nem corri atrás de procurar, mas eu sei, eu tenho certeza que tem muitas mais mulheres para contar a história delas, sabe? Então, agora o meu objetivo vai ser procurar, ver o que aparece, ver se aparece alguém que queira falar também, né? Mas o meu objetivo é continuar. Seu objetivo é continuar, legal. Não desista desse projeto. No começo é um pouco ruinzinho de encontrar convidado, assim. Às vezes parece que, inclusive no seu, que é um pouco mais, assim, nichado nesse sentido, né? Porque, aí no caso, você tem que ir atrás de pessoas que realmente têm um contexto de vida bem bacana. Mas é muito interessante. Hoje, você teve o seu Spotify Rewards lá? Você chegou a dar uma olhadinha? Hoje, não. Provavelmente A Spotify tinha. Isso. Vi ontem. Gerou um episódio do Egito, né? E o maior episódio de audiência nosso foi foi o episódio com o pastor. E me surpreendeu muito, porque o episódio de 420% a audiência a mais que os outros episódios. Eu fiquei tipo assim, nossa. E foi um episódio assim que eu diria que teve um rapaz sertanejo ali, que também deu bastante audiência ali, que cantou. Mas um pastor, isso é o mais escutado do ano. Me surpreendeu bastante, assim. E foi bem bacana, assim. E o Spotify, ele faz todo uma retrospectiva, acho que bem linda, bem bacana, assim, que realmente dá vontade de você dizer assim, não, pô, plataforma legal, assim, e tudo mais. Eu gosto bastante do Spotify e acho muito bacana, assim, essa interação de fãs. Mas procure, continue seu projeto. E qual das entrevistas, assim, que você achou mais desafiadora? Cara, eu acho que foi a Maria das Dores que eu coloquei, né? Que é com a Diana Kelly. Porque ela foi vítima de violência doméstica. Então, assim, eu conversei com a minha professora e teve todo um cuidado. Como eu falar com essa mulher, sabe? Como fazer as perguntas sem de alguma forma despertar alguma coisa ou ferir ela de alguma forma. Porque é um assunto muito delicado, né? Imagina a violência doméstica. E ela sofreu... Eu acho que, se não me engano, foi 11 a 12 anos de violência doméstica. Foi muito tempo. Então, assim, foi o que eu achei mais desafiador, assim, por conta disso, sabe? Pelo modo que você tinha que falar com aquela mulher, o cuidado. E, lógico, todos você tinha que ter um cuidado e uma atenção, mas esse em especial, pela história dela, né? Pela vivência dela. E hoje ela tá ajudando outras mulheres a superarem isso. Eu acho que é a melhor parte, assim. Nossa, realmente, né? Não deve ter sido fácil, principalmente porque tem que é um tema muito delicado, e fazer as perguntas certas.
Não tentar levar tanto na brincadeira, assim, que às vezes pode acontecer, assim, por exemplo, como é um bate-papo, às vezes fugiu um pouco do tema, né? Sim. Mas às vezes acontece, né? A pessoa perguntar uma pergunta ali que ela possa entender e lembrar, e ter uma lembrança muito negativa, né? E esse tipo de coisa acontece. Amor, quer fazer alguma pergunta? Então, é assim, interessante a gente pensar a influência que hoje o podcast tem, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o podcast, eu achei, assim, muito chato, assim. Falei, caramba, vai ficar um povo lá conversando, eu vou ficar escutando eles conversando. Nossa, que chatice, né? Tipo, e daí eu lembro, assim, que a vez, assim, que se tornou interessante pra mim, não sei se vocês lembram, foi um podcast daquele A Casa Abandonada, lá de São Paulo. Nossa, apareceu na TV, todo mundo tava vendo aquela mulher na janela com aquela pomada na cara, né? Todo mundo querendo saber. E nossa, o país, assim, todo mundo tava sabendo. E era por causa de um podcast da Folha de São Paulo, né? Então é interessante a influência que o podcast tem hoje em dia. E eu queria saber de você, Carol, se você já teve um feedback positivo de algum podcast que você fez, de alguém que escutou o podcast e falou, nossa, me identifiquei com a história que você contou, me emocionei, senti empatia por essa pessoa. Queria saber se você tem esse feedback das pessoas. Tenho. Eu vou dizer assim, eu tava até com medo de postar antes de apresentar, né? Porque eu falei, meu Deus, vai que ninguém gosta, eu vou apresentar esse negócio chorando, né? Que eu vou falar, meu Deus, ninguém gostou, vou apresentar, ninguém vai gostar também. E eu, assim, não esperava, né? E fiquei totalmente surpresa que todo mundo que ouviu e veio falar comigo falou, cara, eu amei, eu adorei o formato como você falou com elas, o tema, eu amei. Todo mundo que viu me falou isso, sabe? A minha avó, tadinha, ela viu, ligou pra minha mãe, ela não tem WhatsApp ainda não, né? Ela é bem idosa, então ela não sabe mexer nessas coisas. O telefone dela é aquele que só tem as teclinhas, sabe? E ela ligou pra minha mãe e falou, meu Deus, eu escutei o trabalho da Carol, eu me emocionei, porque que coisa mais linda e não sei o quê. Então, o que mais me tocou foi o da minha avó, que ela realmente falou que era a coisa mais linda. E eu fiquei tipo, caramba, a minha avó de 85 anos achou coisa mais linda. Ela que não entende muito das coisas, querendo ou não, achou coisa mais linda. Então, sabe, de alguma forma isso me tocou. Meu ex-chefe, que hoje é um grande amigo meu, que foi até uma outra entrevista que eu fiz sobre o meu podcast. Ele trabalhou comigo, ele que me colocou dentro de uma rádio, falou, senta aqui que vamos gravar um programa. Então, eu acho que isso me despertou muito pra mexer no podcast, porque eu tive muita experiência, assim, né? A mexer com a voz. E eu mostrei pra ele, mandei pra ele, e ele falou bem assim, cara, ficou muito bom, a tua edição ficou sensacional, a tua gravação ficou ótima, as tuas perguntas, eu senti orgulho de ouvir isso, e daí ele já me chamou pra entrevista, eu quero que você participe da entrevista, e a gente conversou também sobre isso, então isso também, você sente de uma certa forma, assim, um orgulho, sabe? Uma pessoa que, querendo ou não, te ensinou a mexer com aquilo ali e falar que, tipo, foi incrível, que você mandou muito bem. Cara, aquilo ali te enche o coração, assim, de uma forma, sabe? É como se, tipo, cara, tô chegando perto do meu professor, vamos dizer assim, é sensacional. Mas, de certa forma, que nem eu falei, todos os elogios me tocaram de alguma forma, sabe? Pessoas que eu não conversava há, sei lá, 10 anos, vindo falar, cara, ficou muito bom, parabéns. A minha família elogiou um monte, falou que ficou incrível, meu namorado, todo mundo que ouviu falou que ficou massa, então de alguma forma me motivou ainda mais, eu tô indo até mais feliz de apresentar agora. Eu acho que isso foi bem tocante quando você comentou essa questão da avó, porque para um projeto dar certo, eu acredito que o apoio familiar, ele é sempre muito bem-vindo. Quando eu comecei esse projeto, comecei a fazer essa entrevista, meus pais também me apoiaram bastante. Eu hoje estava mostrando retrospectiva pro meu pai, ele falou assim, não, tem um bombeiro e tal, né, tem que chamar ele também. Então, muitos convidados que eu chamo também são convidados que frequentam o restaurante, né? Muito legal. E eles assistiram quando a gente foi no podcast de Juliano, né, também. Fiz todo mundo assistir, né? 1h30 o nosso querido Gabriel Leal fazendo as abobrinhas dele lá, né? E, bom, é muito bacana, muito legal, assim, porque eu acho que
a aprovação familiar, ela é muito, muito, muito bem-vinda. E me diga uma coisa, eu vejo a tua abertura do programa, eu achei muito tocante. Ela, você que edita o teu podcast, você que fez aquela abertura? Então, a distância, né? Lá pra Curitiba. Ir pra Curitiba eu não gosto, porque, tipo, é muito cansativo. Então, assim, eu falei pra professora, viu? Eu vou gravar de casa, até porque as entrevistadas eram 3 de São Paulo e uma do Distrito Federal. Eu falei, não tem como que eu vou gravar presencial? Né? Não tenho verba pra trazer elas pra cá. Eu falei, vou gravar pelo computador e eu vou editar. E daí a professora, então tá bom. Tanto que eu conversei com ela até pra fazer a orientação todas por chamada de vídeo. Eu falei, eu não vou ir só pra você me falar durante 15 minutos e eu ir embora, e daí eu tenho que ficar até 10h30 lá esperando pra ir embora. Daí eu falei, não, vou gravar e editar tudo na minha casa. Então já tinha uma noção, tipo, básica, assim, de edição, então foi tudo eu que editei. Como que surgiu essa ideia da abertura, né, que você comentou? Eu fiz uma abertura só com eu falando. Era o mesmo texto, só que daí eu adaptei, né? Tinha colocado como se fosse em primeira pessoa, eu falando. Só que eu mandei pra professora, a professora falou, mas parece que, sei lá, tipo, tá normal, a entonação, não tá carregando no sentimento. Eu falei, o que eu vou fazer? E ela, coloca no meio várias pessoas falando Maria, Maria, Maria. Eu falei, não, vou fazer melhor, vou pegar, dividir, adaptar, né, pra colocar em terceira pessoa, tipo, como se fosse nós, como se fosse, né, e vou pedir pras pessoas que eu conheço gravar. E daí fui. Prima, amiga, mãe, irmã, vó, quem tava por perto, grave aqui, fale uma frasezinha, deu. Daí peguei uma de Florianópolis e da Lapa, pra pegar tudo, linguagem, a forma de falar diferente, pra ver, assim, a diferença, né, que realmente eram mulheres diferentes falando sobre aquilo ali. Daí peguei tudo, juntei, coloquei e ficou aquela... Nossa, a primeira vez que eu vi eu chorei. Eu falei, mãe, ficou perfeito. Como é que pode? Ficou muito tocante a abertura, assim. Eu acho que ela ficou uma abertura muito, muito bonita, muito tocante. Eu vejo que, você trabalhou muito bem essa questão auditiva também. Não sei qual programa que você usou pra editar. Eu sempre esqueço o nome dele. Deixa eu ver aqui. É o Audacity. Audacity é um editor legal, um editor bom. Tem recursos que ele corta. E ele tem aquele recurso que ele corta os ruídos, então ele é bem prático. Eu uso ele pra aquele negócio de deixar o áudio bem certinho, assim, sem espaço de respiração. Acho que ele trabalha muito bem essa parte. Bom, amor, quer fazer alguma pergunta? Não, tô tranquilo. Agora... do seu Gabriel Leal. Confiei Não, aí, eu tô tranquilo. Nosso querido Gabriel Leal. Mas, bom, já que você tá tranquilo, eu acho que a gente pode seguir pro momento capcioso agora. Você faz a vinheta. Como é que eu faço isso? O pessoal do Gabriel dá um super grito, né? Agora é só vez. Você pode falando, você sabe. Ai, meu Deus, é cada coisa, gente. Namorei tanto hoje. Não vou. Você bateu a meta hoje, feliz da vida. Grita com vontade, bota pra fora. Não vou gritar, não, senão meu vizinho vai reclamar. Como é que é o nome? Momento capcioso. Deixa eu tentar fazer bonito. Momento capcioso. Aê, melhor momento. Nossa, melhor momento que eu preciso da história. Nossa, me deu inveja. Gabriel Leal aprenda a fazer um momento capcioso. Tá incrível. Perdeu o lugar já. Perdeu o lugar, o Gabriel Leal perdeu o momento capcioso, melhor momento capcioso de todos. Ever. Esse é o momento capcioso musical. Olha, legal. Bom, a perguntinha capciosa minha é a seguinte. Você só entrevista mulher no seu podcast, certo? Sim. Entrevistaria um homem no seu podcast, no Marias? Assim, eu acho que... Nunca vou dizer nunca, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã. Mas, assim, eu acho que talvez pode perder um pouco, assim, a ideia, né? Que a ideia é falar sobre Marias, mulheres invisíveis. Ou seja, representar a mulher brasileira. A mulher na sociedade em que, querendo ou não, ela tem... como que eu vou falar? Eu não sei se tá certo desse privilégio. Ela não tem privilégio nenhum, vamos dizer assim, sabe? Então, eu acho que pode perder um pouco a ideia do podcast e entrevistar um homem, sabe? Quem sabe, se for uma sociedade, ou ele contando a história de uma mulher, tudo bem. Mas ele, como principal fundador, não sei se encaixaria, vamos dizer assim, sabe?
Porque a ideia é realmente representar a mulher, mostrar que a mulher ela ainda tem muita coisa para ser enfrentada. Ela já conquistou muita coisa, mas tem muita coisa para ser conquistada ainda, sabe? Então, eu acho que o homem poder querer perder, assim, a lógica, vamos dizer assim. Assim, eu falo brincando, né, mas você tem uma Maria incrível aqui pra entrevistar, a Thaís tem uma história de vida incrível, qualquer hora chama ela para o seu podcast, tenho certeza que você vai se surpreender com a história de vida dessa mulher aí, vale a pena uma entrevista com a Thaís aí, né, né, também uma Maria também, e eu queria te agradecer, né, pelo tempo que você, que o podcast só para o pessoal de casa entender, todos no seu podcast são Marias, né, isso, né? Isso, Todos no podcast tem o nome da convidada, mas todas no podcast são chamadas de Marias, sendo que o podcast é Maria Mulheres Invisíveis. Isso, tem a Maria das Dores, que é a Adriana Kelly, que enfrentou violência doméstica e hoje ajuda outras mulheres a superarem. Tem a Maria de Socorro, que ajuda cachorrinhos de rua abandonado. E daí ela cuida deles e coloca para adoção. Que é a Liviane Lima. Temos as Marias do Corre, Marias do Fluxo, desculpa. Elas são duas amigas. A que eu entrevistei é a Beatriz e tem a Gabriela. Elas ajudam na pobreza menstrual. E tem a Maria da Luz, que é uma fotógrafa que tira fotos de produtos de empreendedoras periféricas, que não tem como pagar uma fotógrafa, ela vai tirar foto de graça. E também dá cursos para a pessoa se profissionalizar e ajudar no marketing, vamos dizer assim, da empresa. Bacana, legal. E qual Maria seria a Thaís? E agora tem que ouvir a história dela pra gente ver como que encaixa melhor. Eu acho que seria a Maria trabalhadora, porque ela trabalha pra caramba. Esse acho que é um ponto bem positivo. A minha namorada trabalha bastante, né? Mas seria a Maria incrível, eu acho. Porque realmente é uma mulher incrível. Eu acho que quando você gravar com ela, você vai ver que ela é uma pessoa incrível. Tem uma calma que, olha, eu não sei de onde que ela tem essa calma. No mundo tão agitado hoje em dia, realmente é difícil encontrar uma pessoa calma hoje em dia. E a Thaís é essa mulher calma, né? E vale a pena uma entrevista com ela, só digo isso, né? A Thaís é uma pessoa incrível. Mas eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, né? Desculpa aí, hoje era pra nós estarmos aqui com três cuecas aqui entrevistando você, né? Foi tudo improviso mesmo, tá? O Gabriel era pra estar aqui comigo hoje, ele não pôde vir, ele realmente estava no trabalho, né? Houve esse imprevisto. E hoje tive a oportunidade de apresentar a todos do nosso público. A minha namorada, ela vai estar aqui em outros episódios também, né? Vai estar aqui, ela sempre tá de ouvinte aqui, mas hoje ela topou ser minha co-host, né? A minha co-host, como se diz, ela é minha co-host quando, em momentos de urgência, é minha co-host, né? Então, muito obrigado, amor, por ter participado hoje. Também foi muito bacana. E eu queria deixar o convite, né? Pro próximos podcasts, né? Então, no dia 8, vamos ter aí um especial do Game Awards. Você joga, Carol? Não jogo. Bom, mas semana que vem estamos aí na expectativa do GTA 6, o grande... Não, isso eu jogo. Vamos ver como vai ser esse trailer do GTA 6 aí, como é que vai ser esse negócio aí, vai ser muito louco, né, o jogo. Vai ser The Game Awards, né, eu tô torcendo muito pelo Alan Wake, acho que o Alan Wake merece ganhar esse GOT esse ano, né. A gente vai estar recebendo aqui o Guilherme, meu amigo, também pra trocar uma ideia e falar um pouco da premiação, também gosto muito de videogame, vai tocar uma musiquinha aí pra gente. Esse vai ser no dia 8 de dezembro, já no dia 10 de dezembro a gente vai ter um podcast sobre Israel, né? A gente vai receber um professor de geopolítica aqui, o professor Guilherme, mais um convidado, para estar falando sobre como surgiu o Estado de Israel, por que tá tendo essa guerra, o que o Hamas quer e tudo mais. E no dia 17, aí, o último podcast do ano, né? A gente vai ter um encerramento com o especial de Natal. E aí já no dia 7 de janeiro a gente retorna aqui, tendo um podcast de futebol com o nosso querido Lucas. E no dia 14, nós novamente temos um podcast sobre jornalismo. Aí, agora eu esqueci o nome da menina, desculpa, é tanto convidado que me fugiu o nome da menina, mas é uma repórter da Capricho, ela realmente é da Capricho. Mas... E ela entrevistou a Vandinha, acho que é Janaína o nome dela. Ela entrevistou até propriamente a Vandinha, vai ser no dia 14 de janeiro. Então temos nossos próximos convidados aí, marcado nossos próximos horários. Próximo encontro nosso, sexta-feira que vem, dia 8 de dezembro, melhor dizendo, às 8h30 da noite, para falar aqui sobre Game Awards. Não percam, é isso aí. Muito obrigado
Carol. E muito obrigado, meu amor Thaís, por ter me ajudado aqui hoje a ser nessa entrevista, nesse bate-papo. Muito, muito obrigado de coração. Obrigada pela oportunidade de ter participado. Eu acho que é ótimo falar sobre o meu projeto e é ótimo também conversar com pessoas que entendem e querem saber mais sobre isso. É uma honra ter participado da estreia da Thaís, é muito legal. E eu desejo muito sucesso para vocês, que o podcast de vocês continue crescendo ainda mais e que se torne ainda mais famoso também. Muito obrigado. Acho que esse foi um dos episódios assim mais emblemáticos aqui, porque foi a primeira vez que a minha namorada, o pessoal teve a oportunidade de escutar, né, a Thaís, né? Inclusive fez um momento capcioso épico hoje. Foi incrível. Pelo amor de Deus. Mas, gente, foi muito bom. Foi muito bom. E é isso, gente. Então vamos ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Vou deixar na descrição o link do podcast da nossa amiga Carol Maria, Mulheres Invisíveis. Aí tá no Spotify. Vale a pena conferir. Só entrar lá, escutar. Vale muito a pena. Muito obrigado, gente. Até a próxima.